Meu querido irmão e minha querida irmã, a paz do Senhor, que Deus abençoe muito a sua vida e o seu viver. Quero falar neste momento ao seu coração, quero convidar você para refletir comigo a respeito de um assunto muito perigoso. É a respeito daquilo que nós ouvimos de outras pessoas. Olha, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque existem pessoas, eu não sei como que as pessoas conseguem inventar algo e falar. Inventa algo de uma pessoa, de outra pessoa, ou outro assunto qualquer a respeito de determinados assuntos e passa para outras pessoas. Quando chegar em nós certos assuntos, nós devemos parar por ali. Cada pessoa tem uma visão, por isso que tem um ditado muito popular: em cada cabeça uma sentença. Nós precisamos analisar aquilo que nós ouvimos de outras pessoas e não acreditar em tudo. Não podemos acreditar em tudo. A nossa irmã Odete dizia que quem conta um conto aumenta um ponto. Na sua infância, você já teve a oportunidade de brincar de telefone sem fio? Lembra? Eu era criança, eu me lembro que na escola ficava 15 ou 20 pessoas, um do lado do outro, e a professora chegava e falava uma palavra no ouvido de uma pessoa. Aí aquela pessoa falava no ouvido da outra, no ouvido da outra, no ouvido da outra, e lá no final da fila chegava uma palavra que não tinha nada a ver com aquilo que foi falado no início. Olha, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Há uns tempos atrás, só para você entender o perigo das coisas, eu não pude cumprir uma escala em uma determinada congregação. Eu não falei nada para ninguém, apenas falei com o setor de escala da igreja para cancelar a minha reunião daquela cidade. Olha, eu recebi várias mensagens e ligações de colegas, de pastores, perguntando se eu estava melhor. Aí me encaminharam o print de uma mensagem de alguém falando para outra: olha, o pastor Celso sofreu um acidente de trânsito e está em estado grave. E eu estava em casa descansando com a minha família. Aí eu pergunto, irmãos, temos que tomar cuidado, sabe por quê? Qual a intenção das pessoas inventarem, aumentarem e falar as coisas? Nós não sabemos. Outra vez eu estava na sede trabalhando e uma irmã do interior me ligou e perguntou da irmã Efigênia. E disse: pastor, a Efigênia está boazinha? Eu recebi uma mensagem que ela está muito fraquinha no hospital e está desenganada. A Efigênia estava lá trabalhando na sede. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos de outras pessoas, não passar para diante, ou nem acreditar. É pessoas que falam de um, fala de outro, inventa uma coisa, inventa outra, assim como inventaram e falaram do nosso irmão Aldo muitas coisas. Muitos não acreditavam e muitos acreditaram. E até nem está na igreja hoje. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, tomar cuidado com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós ouvimos. Às vezes ouvimos alguma coisa a respeito de alguém que está inocente, não sabe de nada, e o nome dele está rodando para lá, rodando para cá, que ele fez isso, que ele fez aquilo.
Na maioria das vezes, acontece mesmo. A pessoa comete um deslize, mas uma coisinha assim. Aí eu conto para um, aumenta assim. O outro conta para o outro, aumenta assim. E cada vez que passa de um ouvido para o outro, aumenta mais. No final das contas, uma coisinha que era desse tamanho, está desse tamanho. Olha a gravidade da coisa. Olha a gravidade. Por isso que eu estou alertando você neste momento, você que é humilde, que é obediente, você que é simples, você que acredita nas pessoas, tome cuidado. Tome cuidado. Às vezes, a direção toma uma medida para o bem de alguém, mas alguém que não gosta, que tem alguma coisa contra a direção, fala para o outro. Às vezes é uma coisa boa, mas a pessoa fala para o outro. Olha, já distorce o assunto. E a outra pessoa passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, e quando chega no final da história, estão condenando a direção da igreja. Antes de acreditar, procure saber a fonte. Eu, por exemplo, não procuro saber, porque eu não me interesso em saber da vida dos outros, em saber de uma coisa ou de outra. Mas se você tiver interesse de saber a fundo a respeito de determinado assunto, procure saber a fonte antes de acreditar, antes de falar, antes de passar para a frente. Cuidado. Que a Santa Avó te abençoe e o Santo Irmão Aldo te dê sabedoria para você saber ouvir e saber falar também. Só para concluir, a irmã Odete falava, às vezes ela falava um assunto no púlpito, na sede, assunto interessante. E os pastores estavam lá e eles queriam falar nas reuniões no interior. E eles modificavam e a irmã Odete ficava brava. Várias vezes eu ouvi ela falar: se quer falar algo que ouviu aqui de mim, que preste atenção e fale aquilo que ouviram. E não distorce o assunto e não aumenta. Então esse assunto já vem de longe. É antigo. As pessoas não saber ouvir e não saber falar. Fique com Deus. Fique na paz de nosso Senhor Jesus.